a primeira dúvida, uma criança, o coração dela, imagino que não pode ir para qualquer pessoa, tem que ir para outra criança. Um recém-nascido. Mas assim, aí que a gente foi começando a se inteirar, né, de tudo, e a cardiopatia congênita é uma formação congênita que mais afeta as crianças, né? Você já deve ter ouvido muito falar em morte súbita, Já. né? Criança que está lá dormindo, um amor, linda, Ai, nem puf, fala. morreu. Esse assunto me deixa... Então, e aí a morte súbita é uma criança cardiopata, que não foi diagnosticada com cardiopatia e E morreu nesse momento porque... entra um coração transplantado. E aí tem crianças que nascem com... tem várias malformações, quando é um grau mais maior, né, mais avançado, ela nasce com meio coração. E essas crianças têm que fazer logo que nascem o transplante, que foi o caso desse menino que recebeu o canadense. Italiano. Não, o canadense. O canadense, ele nasceu com essa síndrome do meio coração, né? Ele foi o primeiro coração transplantado. Foi, de anencéfalo, foi. Sim, de morte cerebral, vamos deixar assim. Não, de morte sem cerebral cérebro, não, sem cérebro. de criança sem cérebro. Criança sem cérebro. E aí ele foi o primeiro bem-sucedido, vamos dizer, né? Sim, sim. Eu perdi o fio da meada agora. Não, foi essa história que eu estava falando assim, do coração de um recém-nascido, automaticamente você estava querendo... cardiopata. A sua Gabriele, no caso, vocês estavam buscando para algum cardiopata. Não encontraram. Não é que não encontraram, não, nem trâmite. Procuraram. Nem procuraram, nem procuraram. Quer dizer, uma criança, um adulto de hoje poderia ter tido o coração da sua filha. Poderia. Certo? Ela estaria com 22 anos. E seria possível também, 22 anos, e seria possível também transplantar outros órgãos? Então, naquela época, aqui no Brasil não. Não. Eles diziam que o rim era imaturo e o fígado também. Tá. E como nasce né, uma formação feia, né? E a córnea também não poderia ser aproveitada, porque às vezes não forma direito também o globo ocular, né? Entendi. Mas assim, a princípio seria coração, era a única coisa que poderia usar. Hoje a gente já sabe que tem transplante de rim, já se faz. De recém-nascido também. Tá. Mas ainda continua essa polêmica do anencéfalo. Tá. Mesmo hoje tendo legislação. E aí nós começamos nisso, sabe? A batalhar pela normatização desse tipo de doação. Tá. E você deve ser uma especialista nessa questão de doação e transplante, porque você leu bastante sobre o assunto. Primeira pergunta, assim, a gente já está avançado, mas a primeira pergunta é: por que é tão difícil essa questão do transplante? Vamos falar de doação de órgão para ficar mais fácil. Por que é tão complicado? É o quê? É uma questão religiosa? É uma questão... Por que é um tabu? Porque... primeiro explica e depois eu quero entender. Então, é a falta de cultura sobre doação no país. A gente não tem cultura de doação, para nada. Você falar em doação de dinheiro, as pessoas já ficam... aí tem, né? Então, a gente não tem a cultura de doação. E aí a gente vem de um país que todo mundo dá nó em pingo d'água. Então, quando começou o negócio de... Aí fica aquelas histórias, né? De, vai vender, é tráfico de órgãos. Então, as pessoas pegam mais o lado negativo da doação do que o positivo. Do que o 98% positivo. Os 99,9%, né? E assim, as pessoas não discutem esse assunto. Então, eu sempre falo, quando a gente faz as palestras, né? Fala, você tem que... É um assunto que você tem que conversar com a família, você tem que deixar claro. Né? Você não pode deixar para a tua família decidir sem saber. Todos nós somos, me explica isso, todos nós somos doadores automaticamente, ou a gente tem que ir lá e falar, eu quero ser doador? É um achismo. É um achismo, exatamente. Então, não, hoje é a família que autoriza. Se você não quiser ser doador e a sua família autorizar, mas é igual você vai ter que vir puxar o pé da... Não, mas meu casamento é assim também. O que eu quero não necessariamente. Quer dizer, o fato de assim, eu sou contra, a minha religião não permite, eu sou, cara, pelo amor de Deus, eu sou casado com uma pessoa, eu morto, ela toma decisão, acabou. Então, religião nenhuma proíbe. É? Nem testemunha de Jeová. Uau! É um achismo meu, eu achei que era um problema por ordem religiosa. Então, a religião, ela é uma desculpa. Mas não é um fator de... Por que desculpa você diz? É uma desculpa. O cara fala assim, eu não sou doador porque a minha religião não permite. Sim. Mentira. Sim. Porque nenhuma religião proíbe, ele deixa aberto. O Testemunho de Jeová, eles armazenam o próprio sangue para fazer a cirurgia, ter o sangue lá, porque eles não recebem a transfusão de sangue.
Mas eles podem ser doadores e podem ser transplantados. O que eu já ouvi de achismos em relação a isso, igual a religião, eu não sei se eu aceito um órgão de outra pessoa porque o meu caixão vai ficar fechado. Dizem isso. Besteira. Mas concorda que já dizem Não, isso, né? não, eu brinco sempre, né? Quando eu faço as palestras, eu falo, um doador vivo, um doador total, né? O doador comum, aquele que vai doar só órgãos sólidos, ele já salva 8 vidas, né? Porque você tem o coração, o pulmão vai para 2 pessoas, porque é dividido. Então, os órgãos duplos vão para 2 pessoas diferentes. O rim vai para 2 pessoas diferentes, então você está tirando 2 pessoas, mas córnea vai para 2. 5, 6, 7, qual que é o oitavo? Aí tem o fígado, que pode ser bipartido também. Então, fígado você pode... Aí tem o pâncreas, tem intestino, tem todos os órgãos você pode. Mas os mais comuns, 8 pessoas você tira da fila, tá? No mínimo. Agora, um doador completo, ele beneficia 25 pessoas, no mínimo. Porque tem os tecidos, né? Então, pele, córneas, tendão, osso, tudo pode ser doado. Aí eu sempre brinco com o pessoal, vocês falam, bom, se o cara doar tudo isso, vai voltar numa sacolinha do supermercado, né? Para a família falar, tá aqui o teu... Tá aqui, Carlos. E não. Eles têm, assim, eu aprendi nesses anos todos que é um processo tão sério nosso. Eu brinco sempre com o pessoal, falo, olha, só existem 2 coisas que funcionam no país, é pensão, cadeia para quem não paga pensão e o Sistema Nacional de Transplante. Porque é muito sério o processo e todo. Multa também. Multa também. Multa também. Mas às vezes você recorre, coloca conhece. Coloca na palestra. Mas às vezes o cara conhece o cara lá sim. que anula a multa. Mas assim, e aí realmente assim, sabe, é uma coisa muito séria. Mas sempre, né, quer dizer, tem aquele até para doador vivo, eles sempre falam, né, que o doador vivo é mais bem tratado que o transplantado, né? Então, eles têm um cuidado com as equipes transplantadoras, então tudo que é retirado é colocado uma prótese no lugar. Como assim? Não entendi. Se tirar lá o osso, osso, eles põem uma prótese no lugar, tem que seja eu não sei exatamente o que eles usam. Para ficar firminho. Para ficar firme. Se tira o globo ocular, para tirar a córnea, eles colocam uma prótese no lugar. Então não fica perceptível nada. Você diz assim, no caso, na hora do enterro, né? Você vai ver o caixão. Você olhar o caixão, até pele, se ele doar, porque a pele é retirada pedaços de 10 por 10, em geral, das costas ou da panturrilha. A panturrilha do Marcão dava para uns 20 ali, porque você vê o tamanho do Marcão. Não né? você, o outro Marcão, outro Marcão. O nosso Marcão ali. Marcão a panturrilha é um cara, dele... na verdade, ele é um socialista, né? Nossa. Ele tá querendo doar a pele dele boa aí, né? Olha. O Marcão, no caso, atende 66 famílias. Não, né? o Marcão sozinho, só de pele. Só de pele. Marcão é uma pessoa que você imagina que deve ser... Trabalha com a gente, tem 2 metros e tralalá. E de largura 6. Não, brincadeira, Marcão, ficou puto, não vai mais doar. Tá. E aí, então, são retirados esses... Legal. Né? Então, ele nunca é perceptível. Olha, eu não imaginava então, isso. isso é totalmente... Um achismo, né? Um achismo.